Aleluia, glória a Deus. Vamos então nos alimentar da palavra de Deus, ouvir um pouco mais do que Deus tem para falar comigo e com você. Eu creio que Deus já está falando nesse tempo de reclusão, entre aspas, nesse tempo de quarentena. Eu creio que Deus já está ministrando o seu coração com os devocionais, com a leitura bíblica, né? Creio e desejo, na verdade, que você esteja tendo um tempo de oração, de crescimento, um tempo também com a sua família, de se assentar, né, em culto familiar ao redor da palavra para aprender um pouco mais. Amém? Vamos orar e aprender um pouco mais então do que Deus tem para nos ensinar para esses dias. Pai, nós queremos te dar graça, te bendizer, te exaltar, crer que o poder do Senhor é sobre nós e através de nós. Nós queremos ser a tua igreja, o teu povo, mesmo distante, Senhor, porque fecharam-se os tempos, mas a igreja permanece viva no propósito do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Primeira palavra, querida, eu quero te lembrar de domingo, que você seja alguém cheio de esperança e que você possa perseverar e ter uma experiência que gere esperança em você nesse tempo de tribulação. Amém. Na última quarta-feira, no nosso culto online, nós falamos um pouquinho sobre o poder da unidade na oração. Eu quero usar o mesmo texto para tratar um outro princípio, um outro atributo de Deus sobre a sua igreja. Amém? Eu creio, querido, que os dias são maus e que nós precisamos fazer uma leitura espiritual do que está acontecendo. Nós precisamos estar ligados ao Pai, como Jesus assim fazia, via o que o Pai estava fazendo e manifestava enquanto esteve com o seu ministério na terra. A igreja é a extensão do ministério de Jesus na terra. Então nós precisamos entender o que espiritualmente está acontecendo. Além do vírus, há algo que está acontecendo da parte de Deus. Não quero aqui atribuir o vírus ao diabo, como alguns têm feito, porque eu creio que nada acontece sem a permissão de Deus. Eu creio que talvez nós estamos, tirando o talvez aqui, nós estamos em um tempo de juízo, onde Deus está abalando as estruturas da terra, para que de alguma forma o homem se desperte e a própria igreja se desperte e se posicione. Como nós já ouvimos falar, talvez Deus teve que fechar os templos, para que eu e você possa de alguma forma exaltar o seu nome, levantar um altar ao Senhor dentro da nossa casa, com a nossa família, com toda a ansiedade, todo o receio que temos tido. E eu quero usar o mesmo texto da quarta-feira passada, o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, nós vamos passar para o texto. Eu quero só pincelar, sem tentar distorcer o contexto, né, mas pincelar uma afirmação neste capítulo de 2 Crônicas, que diz assim: 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo muito conhecido, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós falamos na quarta passada sobre tudo começar no povo. Se o meu povo, em pluralidade, se o povo se posiciona em oração, Deus é Deus que nos ouve, Deus é Deus que sara a terra através da intercessão, do clamor do seu povo. Mas também há outros princípios aqui fundamentais para que a nossa oração seja respondida conforme a vontade de Deus. Deus estabelece que se o povo orar, mas Ele também estabelece se o meu povo se humilhar. E humilhar aqui, querido, não é simplesmente vestir o pano de saco, mas no contexto bíblico, onde os homens se vestiam de pano de saco, jogavam cinza sobre as suas cabeças, era uma forma deles declararem: Deus, nós somos pequenos pecadores e dependemos que o Senhor faça algo sobre a terra. E essa humilhação é reconhecer a grandiosidade, a dependência que temos, é reconhecer a nossa inferioridade, é reconhecer que somos falhos, que não temos o poder nas nossas mãos e que dependemos da intervenção de Deus, é reconhecer o nosso pecado. Melhor traduzindo nós precisamos, juntamente com a oração que trabalhamos enquanto povo na quarta passada, juntamente com a oração, nós precisamos nos arrepender.
O texto fala que nós devemos nos humilhar, que nós devemos buscar o Senhor, e espero que você esteja buscando ao Senhor, e que nós possamos daqui em diante buscar mais o Senhor, nos humilhando, reconhecendo a grandeza dele e a nossa limitação e inferioridade ao que Deus pode fazer, e nos arrepender, porque o texto diz que nós devemos converter-nos dos maus caminhos, deixar a prática do pecado, e então Deus ouvirá o nosso clamor. Não é simplesmente orar, querido, porque nessa hora até quem não é crente, não é cristão, né, não tem religião, talvez esteja até orando como a única forma que possa dar resultado, porque está com receio da ciência, está com receio dos homens, está com receio de muitas das coisas. Não é só o fato de orar, de abrir a boca e declarar que eu creio que Deus pode fazer algo. É além disso. Nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento precisa acontecer a partir da igreja. Mas eu sou crente, pastor, mas eu já estou arrependido de tudo que eu fiz no passado, querido. Há muita coisa em nós que ainda é tido como algo repudiante diante do Senhor. Algo que Deus abomina, talvez. Deus não tem relacionamento com o pecado. Deus ama-nos enquanto pecadores, mas Deus não atura o pecado. É um tempo de arrependimento. Eu e você precisa estar aí dentro de casa, ou às vezes no trabalho, como alguns estão na linha de frente na área de saúde, e começar a rever quem nós somos, porque o Senhor está por vir. Essa semana eu meditava, e eu quero ler o texto para que eu e você possa pensar no princípio do arrependimento como algo urgente para as nossas vidas. Não pode se ter pecado cultivado em nós, porque um mínimo pecado pode nos impedir na vinda de Jesus. A pergunta é: se Jesus voltasse hoje, o meu coração estaria reto diante do Senhor? Eu não quero entrar no mérito aqui se nós precisamos estar perfeitos ou não, mas eu quero entrar no fato de que nós precisamos ter uma vida de arrependimento diante do Senhor. Mateus capítulo de número 24, quero ler e não quero alarmar nada, mas nós precisamos ser verdadeiros nesse tempo, e olhar para nós enquanto igreja, enquanto povo, e buscar arrependimento no Senhor. A partir do versículo de número 3 de Mateus capítulo 24, o título aqui que os editores usaram foi Princípios das Dores. E eu quero que você preste muita atenção se você ainda não leu esse texto, ou talvez tenha passado já um bom tempo sem lê-lo. Olha isso. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio, é o início das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados e todas as nações por causa do seu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse texto, eu não quero dizer aqui que ele é um tempo só específico, mas ele se estende a muitos tempos, né? Não quero dizer que todas essas dores está acontecendo no mesmo tempo, mas se nós olharmos para o decorrer
da vinda de Jesus, da primeira vinda, da sua crucificação, e em diante a isso, quase todos, ou se não todos, esses sinais já aconteceram ou estão acontecendo. São guerras, rumores de guerras, pestes, pestilências, como nós estamos vivendo, vírus contaminando, tristeza, dor, o amor se esfriando. O contexto é de que Jesus pode voltar a qualquer momento, porque os sinais que antecederiam os princípios das dores, o início, já está acontecendo há algum tempo, e cada vez mais a gente vê isso se estreitando. Uma realidade, um cenário mundial que necessita, que clama o retorno do Messias. Meu irmão, eu não quero aqui de forma alguma dizer que Jesus vai voltar hoje ou amanhã, mas essa semana no meu coração, eu acho que no coração de muitas pessoas, nós começamos a pensar com mais eminência da vinda de Jesus. Porque às vezes a gente lê esse texto e na nossa incredulidade parece que isso vai acontecer, mas não vai ser para nós. Talvez, ou quase certeza, para não dizer certeza, nós já estamos imersos na realidade desses sinais. O fim está para qualquer momento. Desde a vinda de Jesus nós sabemos. Mas cada vez mais que o tempo passa, parece que Jesus está mais próximo de vir. E a pergunta que eu quero fazer a você e fazer a mim nessa noite: se Jesus voltar, nós estamos diante do Senhor com tudo certo? Se você às vezes está vendo essa ministração e você está afastado de Deus, ou você não acredita em Deus, em Jesus, na pessoa salvífica de Deus para nós, talvez essa seja uma oportunidade de você começar a olhar para a realidade ao nosso redor e enxergar que Jesus está por voltar. Nós não falamos muito na igreja nisso, nós deixamos às vezes, talvez quando pastores, pecamos isso por não falar, porque nós precisamos estar prontos, nós precisamos levantar todos os dias prontos, deitar prontos, porque a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão, e o pai de família esperando, se soubesse quando o ladrão viria, ele esperaria, mas o que o contexto está dizendo é que Jesus vai vir de forma inesperada, como alguém que é surpreendido pelo ladrão, será surpreendido também, do nada. Davam-se em casamento, casavam-se e se envolviam, tocavam a vida normalmente. E é nesse contexto que Jesus vai vir. Meu irmão, eu quero te alertar como ministro do Senhor. Prepara-te, porque é certa a vinda de Jesus. E nós precisamos nos arrepender, clamar misericórdia, para que Deus nos tome enquanto igreja, nos prepare, nos adorne enquanto igreja do Senhor. E um dos princípios que nós precisamos começar a ter é o arrependimento, porque nós estamos prontos a julgar quem não é evangélico, mas deixamos de nos arrepender diariamente, porque eu e você precisa, como as virgens prudentes da parábola que a palavra nos relata, nós precisamos estar com óleo pronto para acender as nossas lamparinas, nos iluminar para que o Messias venha e nos leve enquanto noiva do Senhor. Aleluia. Essa é a palavra. Eu quero ter mais um tempo de oração, mas a palavra é: você está pronto? Há algo que você precisa consertar, há algo que você precisa se arrepender, independente de vírus ou não. O tempo se chama hoje, até a sua vinda, nós precisamos estar prontos e nos arrepender dos nossos pecados. Se você tem algo para se arrepender, não deixe para amanhã. Se você tem algo para consertar, para trazer vida onde está a morte, esse é o tempo. Que Deus te abençoe. Vamos ter um tempo de oração no nome de Jesus.